O novo comandante do Exército, o general Tomás Paiva, está com postura de cordeirinho, com um discurso de despolitizar as Forças Armadas. Mas, quando a gente olha para o passado, a gente vê que ele está muito mais para lobo mau. Acho que a gente pode começar recapitulando, né? O antigo comandante do Exército era o general Júlio César Arruda, que ele acabou caindo por causa do tenente-coronel Mauro Cid, aquele lá do Olha a faca! As pessoas não vão entender essa piada. Ela é muito antiga, as pessoas não vão entender essa piada. Mas, enfim, o tal do Mauro Cid, que estava participando aí de um esquema de Caixa 2 que está sendo investigado o envolvimento do Bolsonaro, e ele estava para receber uma promoção. O Lula falou não vai promover, o Júlio César Arruda falou vai promover sim, o Lula falou cai fora. E daí foi assim que entrou o Tomás Paiva. Basicamente isso, não sei se eu consegui resumir direito. Mas enfim, o tal do general Tomás Paiva, ele chegou mansinho, já com um discurso antes da nomeação que acabou aparecendo bastante nas redes sociais, né? Então, aqui, pouco antes da nomeação, o general Tomás Paiva. Ser militar é isso, é ser profissional, é respeitar a hierarquia e disciplina, é ser coeso, é ser íntegro, é ter espírito de corpo, é defender a pátria, é ser uma instituição de Estado, a política, a partidária, não interessa quem está no comando, a gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. Isso é ser militar. Então, o pessoal viu esse discurso aí, a política, a partidária, não importa quem esteja no comando, nós vamos cumprir a missão. Daí você já fica, nossa, gente, será que finalmente apareceu o tal general legalista? Eu acho que a missão é o golpe. Mas daí você começa ainda a ver outras notícias, como essa aqui, né? Exército barra nomeação de oficial ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Decisão foi tomada em reunião entre Tomás Paiva, comandante do Exército, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ou seja, aquilo lá que caiu o general Arruda, o Tomás Paiva chegou e fez mesmo, obedeceu a ordem do Lula. Também tem outras notícias como essas aqui. Generais endossam movimento de Tomás Paiva para despolitizar quartéis. O comandante Tomás Paiva repassou a generais o posicionamento do presidente Lula para que o trabalho do Exército não sofra interferência das posições políticas dos militares. Você ouve esse discurso, você vê essas notícias, você fica... Gente, finalmente conseguimos achar o general legalista, finalmente conseguimos colocar um comandante das Forças Armadas que não é golpista, né? Até que você começa a olhar para o passado, né? Até agora, na verdade, assim, é uma empolgação com um general que está falando, nossa, o céu tem que ser azul e nós temos que dizer que o céu é azul. Gente, olha só, a chuva é molhada, né? Pois é, a chuva molha. Queremos nós ou não, gostemos nós ou não. Exatamente. Mas aí você vai olhar para o passado, o que você descobre? Vocês lembram desse tweet aqui do general Vilas Boas? Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Asseguro à nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, puta que pariu, cidadãos de bem, de repúdio à impunidade e de respeito à Constituição, à paz social, à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. Se vocês não conhecem esses tweets, eu vou explicar o contexto deles para vocês. Isso aqui foi em abril de 2018. Na época, o STF estava julgando a prisão em segunda instância. Né, se você poderia já prender a pessoa em segunda instância, ao invés de esperar o trâmite julgado, que é o que diz a nossa Constituição. Isso era importantíssimo por quê? Porque esse julgamento ia definir se o Lula ia ficar preso ou não.
E se ele ficasse preso, significava que ele não poderia disputar as eleições de 2018. Lula era o preferido nas pesquisas de intenção de voto até aí, o que significa que existia uma chance real do Lula vencer o Bolsonaro e Bolsonaro nunca chegar a ser presidente. Se o STF decidisse que não ia manter a prisão em segunda instância, Lula continuaria preso, não disputaria as eleições e isso abriria caminho para Bolsonaro se tornar presidente. Diante disso, vem um general da ativa, general Vilas Boas, fazer tweets dizendo, olha, nós repudiamos a impunidade. Então, basicamente, é uma ameaça velada ali, que meio que dando uma mensagem ao STF, olha, vocês tratem de manter esse cara preso. Não é exagero dizer que esses tweets podem ter mudado a história do Brasil, sabe? Poderia muito bem, sem essas ameaças, o STF ter decidido, tomado uma decisão diferente, Lula ter participado das eleições, ter vencido o Bolsonaro e Bolsonaro nunca teria sido presidente. Tá, mas isso foi do Eduardo Vilas Boas que tweetou isso. O que o Tomás Paiva tem a ver com a história? Isso aqui. Novo comandante foi quem sugeriu o termo-chave do tweet de Vilas Boas. A expressão repúdio à impunidade, entre aspas, foi uma sugestão do general Tomás, então chefe de gabinete de Vilas Boas. Vocês entenderam, gente? O termo que basicamente é o que demonstra que aquilo ali era uma ameaça, né, o repúdio à impunidade, foi sugerido pelo Tomás Paiva, que na época era chefe de gabinete, ou seja, o braço direito ali do Eduardo Vilas Boas. É esse general que agora querem convencer a gente de que é o legalista, que é o general que não é golpista. Vocês entenderam? Não vai achar um aí, sabia? É muito difícil. É muito difícil. Ele já foi também, Sofia, se eu não estou enganado, chefe da AMAN, né? Responsável pela AMAN, que é a Academia Militar das Agulhas Negras. Então, assim, a gente vai chegar nisso. Exatamente. Então tem muita doutrinação, é muito complicado. E essa hierarquia das forças militares, elas amarram de um jeito todos eles que, olha, vai ser uma surpresa muito grande se a gente encontrar um melancia ali dentro. Então você falou aí da AMAN, como você disse, né? Ele era comandante ali da AMAN, inclusive da AMAN em 2014. Sabe o que estava acontecendo na AMAN em 2014? Isso aqui. Isso aqui foi em 2014, a formatura daí na Academia de Oficiais da AMAN. Quem está chegando ali era o então deputado Jair Bolsonaro. Nós temos que mudar esse Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho, tá? Mas eu estou disposto em 2018. Alguns vão morrer pelo caminho. Se Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. Tentar jogar para a direita esse país. E daí ele foi aplaudido, ovacionado. Gente, vamos lembrar, a gente está falando de uma academia militar. Não chega... A política e a partidária. A política e a partidária. E não chega um deputado fazer discurso no meio de uma formatura sem que o chefe da academia militar saiba. O Tomás Paiva, que era o chefe ali naquele momento, foi, no mínimo, conivente com essa participação, com essa fala do Bolsonaro, tá? É isso que a gente tem que ficar bem claro. E morreram alguns pelo caminho, né? Morreram. Só alguns, né? Morreu muita gente pelo caminho. E se resta alguma dúvida sobre o Tomás Paiva, eu acho que a gente sempre pode dar uma olhada na reação dos militares à nomeação, né? Então vamos olhar aqui a reação do general Hamilton Mourão, o ex-vice-presidente. Mourão elogia novo comandante do Exército escolhido por Lula. A coluna, Hamilton Mourão afirmou que novo comandante do Exército tem a liderança necessária no momento.
se o Mourão tá feliz, a nomeação foi errada. Digo isso. Tem alguma coisa errada. Agora, sabe, eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei se eu apareço vivo amanhã, mas eu vou ter que falar. Esses oficiais do exército, a AMAN, generais, tudo, eles simplesmente, assim, eles não tinham muita moral, mas eles jogaram na lata do lixo qualquer tipo de senso de dignidade que eles têm em se prostrar como de um cara que foi expulso do exército, de um cara burro, de um cara incompetente, de um cara que botou bomba, e de um cara que não tem um mínimo nem traquejo político. Então, se esses militares fossem dignos, honrassem a farda, honrassem todos aqueles valores que eles dizem que eles respeitam, eles nunca teriam entrado de gaiato no governo de um cara que é um bosta, de um cara que, sabe, nem do exército ele conseguiu prestar uma atividade decente. Então, assim, para mim, sabe, oficiais graduados, generais, se comportarem desse jeito para um cara que tem essa... Não, isso para mim mostra o quanto as nossas... Um miliciano corrupto, que faz rachadinha, esses militares generais, general de 4 estrelas, sabe, se comportar desse jeito... sabe, é para acabar. E não vem falar que não, porque o cara ganhou a eleição, é chefe, comandante e tal. Quando é o Lula, que tem o respeito, tem dignidade, até é tratado como uma liderança em todo mundo, por mais que você goste ou não goste, aí eles engrossam o tom, aí eles batem o pé, aí eles fazem a ameaça velada. Porra, vocês são uns covardes, e vocês são uns imbecis, e vocês não honram a farda que vocês têm de se prostarem como desse cara.